Opa, Estamos de tran- volta. estamos de volta. Ah, Aproveitar aqui e já vou mandar para o pessoal que pede para enviar quando a gente entra. Sejam todos muito bem-vindos aí para a primeira live do ano, mantendo esse projeto de fazer toda terça-feira às 10h30 da manhã, uma live com temáticas da mente humana. Então, mandem coraçõezinhos aí para a live poder chegar mais pessoas, para a gente poder falar com mais pessoas. Hoje temos um tema bem legal para falar, que é o que não fazer quando hipnotizar alguém, né? A gente fala muito do que fazer quando hipnotizar alguém, hoje a gente vai falar um pouquinho do caminho oposto, o que não deve ser feito quando você for hipnotizar alguém. Vou mandar aí, Eric, vou mandar as coisinhas, enquanto você está mandando aí, Já para quem mandei. tiver para quem tiver interesse em sugerir temas de lives, você pode entrar no nosso canal do Telegram, que é gratuito, t.me/porta da mente 1. Então o canal é gratuito, você pode entrar lá para poder sugerir temas. As lives que a gente tem feito, elas estão tanto aqui no IGTV quanto no YouTube. Então, se você não está inscrito ainda no canal do Porta da Mente do YouTube, você pode acessar youtube.com/porta da mente, que você vai ter acesso não somente às lives que a gente tem gravado aqui, mas também a muito conteúdo. Então, se você não é inscrito, se inscreva lá. Se você não tem o aplicativo do Porta da Mente, você pode baixar o aplicativo também para ter acesso a muito conteúdo de hipnose. E acho que esses são os recados para a gente começar a dar conteúdo aqui agora, né? A gente começar a falar, o Exato. negócio aqui é papum, aqui não tem enrolação, né, aqui? O negócio é direto aqui. E direto. Começamos o ano. Cara, eu vou falar assim, eu estou bem satisfeito porque a gente se dispôs a começar isso e a gente vem seguindo com esse compromisso de trazer esse conteúdo. Então, é a última terça-feira do ano, a gente estava aqui, eu estava sem sinal quase, né? Sofremos um pouco por motivos técnicos, mas estivemos presentes. Primeira terça-feira do ano, dia 5, estamos aqui de novo, que a gente entende que o conhecimento, como ele é contínuo, a gente tem isso não é um dever, né? Mas não deixa de ser assim essa responsabilidade de contribuir. Então a gente agradece você que está assistindo e a gente sempre pede para você dar o coraçãozinho aqui do like, comentar, para o Insta entender que outras pessoas como você podem se interessar também por esse conteúdo e acompanhar e que a gente possa divulgar esse conhecimento para cada vez mais pessoas. E é isso aí, e a ideia aqui não é a gente começar, mesmo que tenha poucas pessoas assistindo, a gente vai começar a dar o conteúdo aqui, e para quem Sim. quiser reassistir depois, é só ver depois nas mídias aí. Mandem coraçõezinhos, vamos começar a falar então. Vamos lá. É, Basicamente, então, o tema é o que não deve ser feito na hipnose. E a gente vai separar esse tema em duas partes. A gente vai separar em hipnose de entretenimento, né, em sugestões de entretenimento, seja na hipnose de rua ou na hipnose de palco, e na hipnose de clínica. Então vamos separar esse tema nas duas etapas ali para a gente poder falar um pouquinho mais, de uma forma um pouco mais separada. Então, começando falando um pouco sobre a hipnose de rua, a hipnose de entretenimento, que basicamente são sugestões de brincadeira que você vê por aí, fazer a pessoa esquecer o nome, fazer a pessoa, enfim, passar por esse tipo de sugestão. Eric, o que não deve ser feito num tipo de hipnose dessa? O que você acha que é antiético? O que você acha que não deve ser feito em casos assim? Antiética a gente já entra numa outra esfera, né? Eu ia começar falando assim, que não é que não pode ser feito, eu não aconselho que você demonstre insegurança ou inabilidade. Se você for conduzir um processo, a gente aconselha que você esteja ou demonstre confiança em relação ao que você vai fazer. Então, a gente no curso, a gente até fala bastante sobre a alegoria da capa do mago, que é você se vestir da confiança e falar assim, cara, eu estou aqui porque eu estudei, eu sei fazer e eu vou te proporcionar uma experiência legal, se você estiver aberto. Eu acho que é muito comum, a insegurança, eu acho que ela é bem comum. Acho que 99% das pessoas sente essa insegurança. A questão é você lidar com a insegurança para você se expor de uma maneira que a pessoa que passe pela experiência se sinta segura, sinta confiança em você para que ela possa se entregar ao processo. E você? E isso é um ponto importante, porque assim, todo mundo que está começando na hipnose vai sentir essa insegurança, e a maneira que você passa isso para a pessoa que está sendo hipnotizada, ela é super importante. Então, vou dar um exemplo. Uma vez, faz alguns anos já, então assim, os cursos presenciais, antigamente, todo um dos dias do curso, eu levava os alunos para poder fazer hipnose num parque, em um lugar aberto, exatamente para eles quebrarem esse paradigma de hipnotizar pessoas, né? Porque uma coisa é você hipnotizar dentro da sala de aula, que é um ambiente controlado, que é um ambiente propício para isso. Agora, quando você vai para a rua e você vai começar a fazer esse processo fora do ambiente,
que você vai ter que abordar pessoas, ou pessoas vão vir até você, e você vai ter que conversar com elas, mostrar a hipnose, é claro que aí é outro processo. Então, uma coisa que sempre eu falava muito para os alunos era o seguinte, você tem que passar realmente essa confiança. Então, você nunca vai chegar para a pessoa e falar para ela que você aprendeu a fazer hipnose ontem. No caso deles, né, que tinham aprendido realmente a fazer hipnose no dia anterior. Então, esse é o primeiro passo, porque a pessoa, para ela realmente se engajar e entender que ela pode confiar em você, ela tem que sentir o mínimo de que você domina aquele assunto. Então, se você chega para a pessoa e já fala que você que você aprendeu ontem a hipnotizar, pode ser que isso prejudique o processo. Então, esse é um ponto. O segundo ponto a pessoa que está ali com você muito provavelmente não sabe praticamente nada sobre hipnose. Então, aquela questão de dar certo ou dar errado, mas a sugestão pegou ou não pegou, essa interpretação ela vai ser muito subjetiva. Às vezes você dá uma sugestão que não teve o efeito que você, hipnotista, desejava, mas a pessoa teve algum tipo de reação. Você colou a mão na pessoa, pô, ela tá ali, mas ela soltou. Mas ela falou, caramba, cara, meu Deus, eu senti uma baita de uma cola aqui, mas descolou. Você internamente pode ter aquela sensação, meu Deus, ele descolou, deu tudo errado. E se você passar para a pessoa essa mesma sensação, ela vai começar a ter aquela percepção de que o processo não funciona. Então a gente fala muito sobre a validação. Mesmo que a pessoa não tenha o resultado que você espera, você sempre vai valorizar o resultado que ela teve. Então, pô, muito bem, você sentiu uma cola, né? Ela estava forte, né? Deu pra ver que você teve dificuldade de descolar. Uma vez teve um aluno meu que ele tá começando, lógico, a gente passa por esses erros, ele estava lá, a pessoa descolou a mão num primeiro processo. Ele fez assim, a reação dele foi muito engraçada, porque ele foi muito espontâneo. Ele, droga, cara, não deu certo, que merda, né? Não sei o que, ele saiu todo frustrado, assim. Aí, claro, a pessoa que estava passando pelo processo com ele ficou, como assim, né? Não deu certo. Claro que perdeu um pouco do rapport ali, perdeu um pouco da confiança. Tanto que depois, nesse mesmo processo, eu peguei a mesma pessoa que ele estava hipnotizando para hipnotizar e eu mostrei para ele. Falei assim, ó, eu vou pegar a mesma pessoa ali e vou te mostrar. E eu fiz todo o processo. E aí, depois de um tempo que algumas sugestões que ele tinha dado, que a pessoa não aceitou, a pessoa começou a aceitar. Porque exatamente a confiança que você passa para ela faz toda a diferença nesse processo. Então, esse é um ponto, não demonstrar insegurança. E até por isso, que até a gente entra numa outra parte. As pessoas, muitas vezes, elas querem sair de um curso de hipnose, fazendo hipnose já com familiar. Não, eu vou chegar em casa lá, vou mostrar para minha esposa como eu hipnotizo e tal. Aí entra um outro problema, assim. Vai funcionar? Nada impede que funcione. Não é isso o que vem ao caso. Mas a pessoa que está com você, ela te enxerga como uma figura de marido, ou filho, ou familiar. Ela não te enxerga ainda como a figura de um hipnotista. Então é claro que ela vai dar risada, ela vai achar o processo estranho, é uma coisa nova para ela, é uma coisa nova para você. Então a gente não recomenda que a pessoa logo de cara vá fazer uma hipnose num familiar, num parente próximo. Apesar de que já teve casos, já aconteceu de cursos meus, a pessoa no sábado aprendeu todo o processo, no domingo chegou, pô, eu usei meu pai. E ele alucinou. E foi incrível. Quer dizer assim, tipo, não quer dizer que não funcione. A gente só não recomenda exatamente pelo fato de que se você esperar um pouquinho, a pessoa começa a ver você vivenciando aquilo, e produzir uma pessoa aqui, outra ali, ela vai aumentar a expectativa e, consequentemente, também o resultado que ela vai ter com você vai ser maior. Exato, é o que eu acho que você falou assim, né? Não é que você não deva fazer. A gente aconselha que você não queira começar logo de cara com pessoas muito próximas, aí pode ser filho, marido, pai, mãe, esposa, amigo, mora junto, primo, porque eles têm uma imagem de você de antes de aprender hipnose. E aí às vezes a pessoa fala assim, cara, mas pô, você já aprendeu até ontem, até ontem figurativamente, né? Até ontem você não sabia, agora você vai vir aqui querer fazer? Então é possível? É. Mas aí vai ter alguns fatores, né? Aí você precisa ter mais confiança, ou a pessoa já precisa confiar em você, ou a pessoa já precisa, às vezes, ter um conhecimento da hipnose, às vezes a pessoa já assistiu vários vídeos, ela morre de vontade, então isso aumenta o engajamento, né? E falando em engajamento, acho que uma outra coisa que não deve ser feita é começar o processo sem alinhar as expectativas. Porque o alinhar as expectativas favorece o engajamento. E o engajamento é fundamental para o resultado. Então, a gente bate muito na tecla do pre-talk. A gente já fez live sobre isso, tem no curso. A gente não vai aprofundar aqui. Mas a gente traz alguns pontos que são interessantes você alinhar com a pessoa, para a pessoa entender que é um processo permissivo, que você vai dar sugestões, que a pessoa vai aceitar se ela quiser, ela vai seguir as sugestões, isso vai levar a um processo, e um processo vai levar a algum resultado. Que não é uma mágica, que não é uma magia, que não é um estralar de dedos que vai mudar de vida, ou vai mudar de vida, ou vai fazer a transformação ou o fenômeno acontecer. E sim,
o alinhamento da expectativa e o engajamento com o processo. Perfeito. E ainda falando um pouquinho sobre o que não deve ser feito na parte de street, na parte de hipnose, de palco, que seja, a gente fala muito com relação a toques. Tem algumas, assim, aí vai muito da opinião, assim, eu nem digo que é opinião, eu digo que eu considero que o excesso de toque ele pode ser prejudicial, por alguns motivos. Primeiro, tem algumas pessoas que hipnotizam, que abraça a pessoa e começa a fazer cafuné na cabeça e assim, pensa numa coisa assim, eu já vi, a pessoa, quais toques devem ser usados? Vamos começar por aí. Quais toques devem ser usados? Os toques que devem ser usados são aqueles que você avisou que vai dar. Ponto. Então, se você avisou que você em algum momento vai pegar no braço dela, se você avisou em algum momento que você vai tocar o ombro da pessoa, se você avisou que em algum momento você vai fazer o toque X e a pessoa está de acordo, esse sim é um toque que pode ser usado. Agora, a pessoa está ali fragilizada, né, porque ela está ali entregue a você naquele processo e você abraça, começa a fazer cafuné, começa a fazer carinho, enfim. Pensa uma coisa assim, vamos supor que você hipnotiza uma pessoa na rua e é uma mulher que namora alguém, enfim, e ela, né, você hipnotiza ela relaxa bastante, ela cai no seu ombro, você começa a fazer cafuné, e o namorado dela tá vindo ali, não tá entendendo nada da situação, tava separado por algum motivo, comprando um sorvete, sei lá, chega ali, tá com um cara abraçado com a mulher dele ali, fazendo cafuné na cabeça dele. Seria agradável? Não só para ele, mas para ela. Que ali ela está teoricamente relaxada, então realmente está no momento que ela está entregue ao processo. Será que realmente seria algo agradável para o casal? É necessário realmente esse toque para poder fazer a hipnose acontecer? Então, assim, o excesso de toque, eu praticamente assim, primeiro ponto, você não precisa de toque nenhum para hipnotizar ninguém. Começa por aí. Segundo, se você quer tocar, beleza, mas avisa a pessoa. Se você quer realmente usar algum tipo de toque, você sempre avisa a pessoa. Eu já fui num curso uma vez que o professor usava muito toque e, cara, teve uma mulher que ficou transtornada, que ela não gostou. Ela parou o processo e falou assim, eu não gosto que me toque. Cara, foi um negócio muito chato, assim. Ela falou assim, eu não gosto que me toque desse jeito. Peço, por favor, que você pare. Então ficou assim, quer dizer por quê? Porque o toque não foi avisado. Isso porque ele era a figura de autoridade dentro da sala. Ele era o professor dentro do curso. E ela não gostou. Então, assim, isso é muito importante e vai muito ressaltar esse ponto aqui. Acho bem legal. A gente vai falar um pouquinho da parte de clínica, mas pegando essa parte do toque, já aconteceu comigo. Eu, como trago algumas ancoragens da PNL, eu no começo eu usava mais toque, mas não é necessário, era uma preferência minha, hoje em dia eu quase não uso. E aí eu falei assim, talvez em algum momento eu encoste entre o seu dedo e o seu cotovelo. Eu até falo onde vai ser o toque. E um talvez, né? Porque talvez eu não precisasse. E aí ele falou assim, cara, que bom que você me avisou, porque eu tenho trauma e se você encostasse em mim eu de olho fechado, eu iria assustar e provavelmente iria sair do estado, né? Então, acho bacana essa ideia de você sempre avisar o toque se tiver uma certa necessidade ali naquele formato. E aí, entrando nisso, uma coisa que a gente bate muito forte também nos cursos é a parte ética. Nós não apoiamos que vocês façam hipnoses que trazam um nível de constrangimento para a pessoa que faça mal para a pessoa, ou que pelo menos o filtro inicial é que você não gostaria de passar. Então, por exemplo, eu não gostaria de ser hipnotizado na frente de um grupo de pessoas e ter a sugestão de me sentir pelado, me ver pelado na frente de todo mundo. Cara, isso não me agrada. Eu acho que esse é o pesadelo que a galera, que você pensa em pesadelo que as crianças já tiveram, é você pelado na escola. Você pelado. Não, isso é um trauma, né? Isso pode causar um trauma. Até. E aí é uma hipnose que eu não aconselho que seja feita. Por quê? Porque você não se sentiria à vontade. É lógico que algumas pessoas iriam gostar, outras não. Eu sei que existe uma flexibilidade entre o que cada um gostaria. Por exemplo, eu nunca tinha feito ponte humana, né? Aquela situação de você colocar a pessoa em duas cadeiras. E aí um cliente, pagando a sessão, falou assim, Eric, ele é fisiculturista forte, eu quero passar pela experiência. Você faz? Eu falo, cara, faço. Né? Expliquei os riscos, como funcionava. Ele falou, e você filma, porque eu quero ver depois. Eu falei, tudo bem. Mas, cara, foi um pedido dele, né? Eu acho que foi a única vez na vida que eu fiz. Por quê? Porque eu não acho legal. Eu faria em mim. Por quê? Porque eu gostaria de saber. Mas eu não posso garantir que a estrutura física, a estrutura óssea da pessoa vai aguentar. Eu posso causar algum dano à pessoa que eu não quero, né? E aí uma premissa nossa é que a pessoa tem que sair do estado de hipnose melhor do que quando ela entrou.
né? A gente sempre faz o trabalho para que a sensação seja algo positivo. Se a pessoa sair tímida, envergonhada, constrangida, com medo, traumatizada, você está usando uma ferramenta incrível e está prejudicando as pessoas, né? Exatamente. E aquela coisa, a partir do momento que você fez uma hipnose com uma pessoa e você fez ela passar por constrangimentos, você contaminou o ambiente de uma forma negativa ao ponto que as pessoas que estão ao redor dela não vão querer passar pelo processo. Então aí entra um ponto muito sério, né? Porque você está contaminando o ambiente de forma negativa. E aí entrando nesse campo de sugestões, que a gente não recomenda, além da ponte humana, outras coisas que não são bacanas por exemplo, cara, comer cebola com gosto de outras coisas que você vê muito na televisão não é algo agradável. A pessoa, sabe, você pode fazer esse mesmo tipo de sugestão de uma forma muito mais agradável. Por que não fazer ela tomar um copo de água com gosto de um suco que ela goste, com gosto de algo que ela realmente goste? Você não precisa mostrar uma cebola para demonstrar realmente a capacidade mental que ela tem. Então aí é uma outra sugestão que eu não aprovo muito, acho que não é legal. E aí eu vou entrar num outro ponto que já deu muita confusão, que é o seguinte: quando você fala de hipnose, você está falando que você consegue, você com sugestões, você consegue resgatar sensações que a pessoa já teve. E sensações, quando a gente fala de sensações, por exemplo, a sensação de você estar com frio, estar com calor, rir, chorar, cheiro bom, cheiro ruim, estar apaixonado, não estar apaixonado. Então já aconteceu, por exemplo, de hipnotistas utilizarem a hipnose para poder dar sugestões da pessoa que está ali se apaixonar por ele de alguma forma. Isso é completamente antiético. Primeiro, é claro que a sugestão é temporária e a pessoa, se ela está muito engajada, ela vai aceitar a sugestão e é muito complicado. Já teve caso de chamarem a polícia na Paulista, na Avenida Paulista, que é um lugar que a gente faz bastante hipnose, por conta do hipnotista que estava dando sugestões desse tipo e estava constrangendo as pessoas que estavam passando por ali. Então, assim, é algo muito baixo, né? É algo que realmente denigre muito quem trabalha com isso e quem está mesmo fazendo a hipnose de brincadeira e que é totalmente contra-recomendado, porque você está realmente... porque aquela pessoa que passe por aquela experiência, é muito provável que ela vá se fechar a ser hipnotizada de novo, porque ela vai sempre ter aquela recordação de que ela foi, vamos dizer assim, que teve aquela má fé com ela e ela passou por algo que ela não gostaria. Então, isso é um outro ponto muito sério e é até um crime, na minha opinião, é até um crime uma pessoa que chega e faz uma coisa dessa, assim, utiliza da fragilidade da pessoa naquele momento para poder tirar esse tipo de sugestão dela. Exato, né? O que você falou, assim, existem outras formas. Você pode brincar com humor, feliz e triste, rir e ficar desanimado, alguma coisa assim, mas no nível, saudável ali, né? Para mostrar a ferramenta, porque a gente entende que é uma ferramenta incrível e que pode ajudar muito as pessoas. E aí, às vezes, uma brincadeira mal feita e exposta prejudica a pessoa, prejudica, né, quem passou pelo processo, prejudica quem conduziu o processo, prejudica a ferramenta a hipnose e acaba prejudicando num outro nível todo mundo que trabalha e leva a sério a ferramenta, né? Então, a gente realmente sempre aconselha não fazer esse tipo de sugestão. Outro ponto importante é você preservar a pessoa de forma física. Além do toque, outro ponto, você vai dar sugestões, por exemplo, você vai fazer uma indução de choque na pessoa, é importantíssimo que você saiba se ela não tem algum tipo de problema no braço, por exemplo. Vai que ela tem algum problema no ombro, no braço, que quando você dá um puxão, por mais leve que ele seja, você possa prejudicá-la de forma física. Então, esse tipo de pergunta, esse tipo de tato, você tem que ter sempre que você começa esse processo. Saber se a pessoa tem alguma limitação, saber se a pessoa tem algum problema cardíaco, por exemplo, pode ser importante. Vai que você dá uma sugestão que envolve uma carga emocional muito forte, ela, por algum motivo ali, aquilo pode prejudicá-la. Então, tudo isso é super relevante para você também cuidar do bem-estar da pessoa. Ali, um ponto importante que o Borg Marcial trouxe, cara, bem lembrado, não deixar a pessoa cair. Então, quando você hipnotiza as pessoas de pé, uma das primeiras sugestões que você tem que dar é equilíbrio. Então, você vai fechar os olhos, relaxar, mas vai estar muito equilibrado. E estar perto da pessoa para acolher. Então, você sempre assim, quando você está no 1 a 1, você consegue ter essa distância para se a pessoa realmente está ali, você está com a mão ali para poder segurar. E avisar, stop, claro, se você relaxar muito, eu vou estar perto para poder te segurar, caso você relaxe, mas de qualquer jeito, você vai estar bem firme no chão, vai estar bem rígido e não vai sentir essa sensação de queda. Então, isso é um outro ponto importante. Já tem vídeos que viralizaram na internet de cara que hipnotiza e a pessoa bate a cabeça no chão porque não estava preparado e o cara não estava preparado para receber aquela pessoa ali. Então, isso é super importante. Eu acho que de street, Eric, a gente falou legal, acho que a gente podia começar a falar um pouco de clínica agora. Dos cuidados, do que a gente não tem que fazer na parte clínica. E eu vou... Só para fazer a transição, enviaram duas coisas que cabem nos dois cenários, né?
Uma você falou da questão do braço, e eu já vi vários vídeos de hipnotistas que dão puxões realmente fortes, e a gente sempre fala, não precisa. A gente pessoalmente gosta de usar um arm pull, um hand drop. Não é necessário, né? E se for fazer, tomar cuidado para realmente não ser forte. Um outro fator é disposição da pessoa, principalmente mulheres, às vezes quando estão com saia. Então, tanto no show quanto na clínica, às vezes é legal você ter uma cobertinha, ter alguma coisa para você cobrir para a pessoa se sentir segura e Bem evitar lembrado. qualquer tipo de exposição. Agora, vamos para a clínica. Bom, quando a gente fala de clínica, o assunto fica um pouco mais amplo. Então, acho que o primeiro ponto, eu quero retomar uma coisa que o Eric trouxe com relação à expectativa. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é esse. Primeiro, quando você está alinhando as expectativas com o seu cliente, ainda mais quando a gente está falando de hipnose clínica, a gente tem que entender que o hipnoterapeuta ele não é um super-herói. Então, a terapia com hipnose, ela é sim uma terapia muito efetiva, com ótimos resultados, mas você nunca vai prometer cura para ninguém, até porque curanderismo é crime, e você também nunca vai prometer para o seu paciente o resultado, porque não depende só de você. Então, esse é o primeiro ponto, alinhar as expectativas, fazer realmente a pessoa compreender que o processo, ele é um processo que ele não é unilateral, ele é um processo que ele depende tanto do terapeuta quanto da pessoa. E que a hipnose, ela não é uma ferramenta super poderosa que no estalar de dedos tudo muda da água para o vinho e você vai estar curado em uma sessão. Isso é você ser ético com o seu paciente. Eu já perdi pacientes porque a pessoa chega para mim e fala, Renan, conversei com o terapeuta X, ele falou para mim que em uma sessão ele me cura. Ele acaba com a minha depressão, enfim. E eu sou um cara que, eu sei que o Eric também, somos duas pessoas que ponderam muito as expectativas do cliente. A gente fala, é um tratamento. Dificilmente em uma sessão você vai estar curada. É um tratamento multidisciplinar, muitas vezes. Porque quando a gente fala em termos de depressão, você vai precisar de um psiquiatra também para poder ver se você tem necessidade de prescrição de medicamento. É um ponto também que nós, hipnoterapeutas, a gente não dá diagnóstico. Isso é super importante falar. Então você nunca vai chegar para uma pessoa e vai dar um diagnóstico para ela, olha, você tem depressão, olha, você tem síndrome do pânico. Você nunca vai fazer isso. Não é o seu papel, você não é o médico responsável. Então o papel de dar diagnóstico é do psiquiatra. É ele que vai chegar e é ele que vai dar o diagnóstico para a pessoa. Então isso é um ponto importantíssimo. E você nunca vai chegar para a pessoa, nunca vai chegar para a pessoa e falar que com o seu tratamento ela vai largar o medicamento que ela toma. Ou que você vai falar para ela retirar o medicamento, enfim. Você não controla a medicação do seu paciente. Você não controla. Qualquer tipo de situação que passe para você ter que mexer na medicação, por exemplo, se você quer que a pessoa não tome antes da sua sessão, enfim, você sempre vai entrar em contato com o psiquiatra ou pedir para a pessoa entrar e perguntar se realmente não tem problema a pessoa trocar o horário da medicação ou não tomar naquele dia, enfim. Isso tudo vai ser papel do psiquiatra. A gente vai se limitar a trabalhar as questões emocionais em um trabalho muitas vezes multidisciplinar e não de super-herói. Não, incrível. É lógico que a gente fala assim, tem muitos casos que a pessoa alcança o objetivo dela em uma sessão. Sim, existe. Você pode prometer isso? Não, não pode. Né? São casos específicos, são tratamentos específicos. E o que a gente faz é a gente criar um ambiente, um recurso mental, onde a pessoa possa ressignificar algo que esteja bloqueando, travando ela, para que ela possa, ela mesma, né, com uma certa condução, realizar o processo de transformação. E aí parece cura, mas é uma transformação. Então a gente não pode prometer nem a cura, nem que seja em uma sessão. Há casos que acontecem, sim, mas não dá para se prometer. O que mais? Acho que até porque, Eric, só para complementar esse ponto, pensa assim, você é uma pessoa com uma depressão muito forte, aí você viu que o seu terapeuta vende para você a ideia de que você em uma sessão vai estar curado, e aí você está botando todas as suas fichas nisso, talvez seja uma pessoa até com propensão suicida, enfim. A pessoa vai para a sessão, não consegue realmente o resultado que ela esperava. O que acontece na cabeça dela? Pô, minha última esperança foi pro saco. Então, era uma sessão, eu sou a exceção da vida. Eu não consigo, em uma sessão, resolver o meu problema. Olha o quão sério é realmente passar por isso. Então, tem que tomar muito cuidado com esse alinhamento de expectativas. O Neide está conversando, você está perguntando se faz terapia online. Se você faz terapia online, ele faz. positivo. Todos nós. É isso aí. E com tanta eficácia quanto presencial. Então, para quem procura terapia online, funciona tão bem quanto o presencial. Bom, voltando ao ponto do que não fazer na clínica, alguns pontos que eu acho que são importantes trazer. Assim. Esse alinhamento de expectativa é muito, muito importante, né? Essa questão é importante. E outro ponto que eu considero importante falar é a exposição do seu cliente.
Tem terapeutas que eles filmam a pessoa na sessão, assim, filmam a pessoa na cadeira, assim. Eu acho isso muito chato. A pessoa está no momento frágil ali, ela está passando no meio do processo. Se tirar uma foto no meio da sessão da pessoa ali fragilizada, eu não acho legal. Diferente, por exemplo, de uma pessoa que se propõe a gravar um depoimento para você. Aí eu já acho que não tem problema. Porque ela pode gravar um depoimento para você sem necessariamente expor realmente em detalhes o que ela tinha, mas mostrando para outras pessoas que existem a possibilidade de você trabalhar questões parecidas. Então, isso pode ser um trabalho realmente importante no sentido de, pô, às vezes a pessoa que está vendo depoimento, ela fala, caramba, eu passo por isso, eu nem sabia que a hipnose podia me ajudar. Então, nesse ponto, claro, não expondo a pessoa a ter que falar coisas que são muito pessoais dela, é interessante. Mas você, a pessoa, no meio de um tratamento, ela sentada, ela no seu divã, enfim, na cadeira do papai, na poltrona, e você tira foto no meio do tratamento e posta aquilo, sabe? Isso eu acho que é uma coisa que não é bacana. Eu não gosto disso, eu acho que é uma coisa que não tem necessidade. Exato. E se for por uma questão de segurança da pessoa, que sejam não expostos, não documentados, né? Só por uma questão de segurança e com autorização da pessoa. Né? Talvez alguma cartinha assim, eu autorizo a gravação da imagem por segurança, mas não para divulgação. A gente teve casos, aí é totalmente diferente, que é pro curso nosso, a pessoa fala assim, eu permito gravar para ser um material pro curso. Né? Então existe aí um processo diferente também. Agora, Exato. você colocar uma câmera, um microfone e gravar sem a consciência da pessoa, sem o consentimento da pessoa, a gente não aconselha. Exatamente. Isso na verdade, a pessoa ela vai se sentir. Quando você está tratando uma pessoa, existe uma questão de ética de você não divulgar o que foi tratado ali, no sentido de não expor a pessoa. É um contrato confidencial. A pessoa, a partir do momento que ela vira seu paciente, existe essa relação paciente-terapeuta que você não tem que divulgar ali. Claro, se a pessoa se propôs a gravar um depoimento, porque ela está feliz com o resultado, enfim, aí, claro, é outro assunto, mas. E você tem que guardar com você toda essa informação ao ponto de não expor a pessoa a ter esse tipo de exposição na internet, principalmente. O que mais, Eric? O que mais na clínica Eu acho que a primeira coisa que a gente falou também, passar uma confiança. Né? Não falar assim, fiz o curso na semana passada, esse é meu primeiro cliente, né? não aconselho. E aí, lógico, também não é mentir, por favor, não vá falar que você é formado há 15 anos numa coisa que você não é. Eu acho que essa questão também da expectativa própria de algo dar errado, a gente usa muito na clínica a indução de Dave Elman e tem o teste do olho, e muitas pessoas às vezes abrem de fato o olho. E aí, uma premissa nossa é assim, use tudo ao seu favor. A pessoa abriu o olho, fala isso, muito bom. Você percebeu que ele estava mais fechado? Percebi. Então tá ótimo, é isso mesmo, né? Foca nisso. Mas tem pessoas que não vão ter o resultado que você gostaria, mas elas estão no processo e vão ter o mesmo resultado no final do tratamento. Então você não pode demonstrar que, putz, deu errado. Nossa, a pessoa não esqueceu o número, numa anamnese de números. Anamnese não, né? Confundi. Amnésia. Você não pode, às vezes a pessoa tem uma dificuldade assim, visualiza uma escada, não tô vendo a escada, puta, não tá vendo a escada. Ela fala, não, tudo bem, então tenta lembrar, né? Você sempre tem que validar a informação. Eu acho que então o que não fazer é desvalidar ou mostrar que deu errado de alguma forma perante a sua expectativa. Porque como é um processo, e aí a gente fala bastante, né? Nós somos o GPS que conduz a pessoa pro destino dela. E, cara, se tem uma rota que deu errado, você como GPS, você tem que achar uma segunda rota. Você precisa achar um outro jeito de voltar a pessoa para o processo e continuar conduzindo ela para onde ela gostaria de ir. Que seja entrar num trânsito, que seja fazer uma regressão, enfim. E vale ressaltar, assim, que até por isso que nos cursos nossos a gente embasa muito a parte teórica da psicologia, você tem que saber a não estar preso a scripts. Às vezes você aprendeu a técnica de um jeito e, claro, na clínica vai fugir pra caramba, porque não vai seguir o processo que você aprendeu do jeito certinho. Às vezes vai, mas assim, vai ter muito caso que você vai ter que ter o feeling terapêutico, aquele feeling terapêutico de saber como conduzir, baseado no que a pessoa te traz. E isso, claro, vai vir com a experiência, com o tempo, mas a partir do momento que você entende o conceito por trás das técnicas, você vai estar muito mais livre para poder conduzir o processo de uma forma que, se acontecer algo que foge do controle que eu digo, do jeito que você aprendeu, você vai saber exatamente o que fazer para poder botar o processo em ordem. Até porque a hipnose, dentro da terapia, ela é só uma ponte
para estar associada a outras ferramentas da psicologia. Então é só uma ferramenta. Você não precisa ficar preso realmente, nossa, ele não colou o olho, nossa, ele não esqueceu os números. Isso é o de menos. O sentimento, emoção, é uma das questões mais fortes para a pessoa ser hipnotizada. Então, a partir do momento que ela traz isso para a clínica, e quando ela vem até você é porque ela tem uma questão emocional a ser tratada, o processo ele tende a fluir muito mais fácil do que porque a pessoa já vem com essa carga emocional pronta para ser trabalhada. Então também isso é um ponto importante. É uma insegurança muito comum das pessoas que estão começando, é aquela coisa, pô, será que, e se eu não conseguir hipnotizar a pessoa na terapia? Isso é uma besteira, porque na verdade, é o que eu falei, você tem que saber tratar a pessoa com ou sem hipnose. A grande verdade é essa, a hipnose ela vai ser um potencializador do que você já sabe fazer. Se você sabe as ferramentas, se você já sabe as técnicas, se você sabe os conceitos, a hipnose ela só vai ser aquele combustível a mais para fazer o processo acelerar, para fazer o processo ser ainda mais forte. Tem algumas perguntas aqui, eu acho. Acho que teve uma pergunta. Tem. Aliás, vamos até, acho que daqui a pouco a gente pode encerrar. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui no chat, ou acho que tem uma caixinha de perguntas também aqui embaixo. Depois, dá uma olhadinha para ver se alguém já perguntou na caixinha. Não tem nada aqui na caixinha, não. Ok. Então aí vamos responder o JC da Silva, oficial. E se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar aqui que a gente já responde, senão a gente já encerra por hoje. Ele ia perguntar em relação ao atendimento online. Então sim, a gente faz. Então, para quem entrou agora, talvez eu vi que algumas pessoas entraram, a gente atua com atendimento online. E isso prova que não é necessário toque, que foi uma das primeiras coisas que a gente falou na live. Se você entrou agora, depois volta lá e assiste o comecinho que você vai entender do porquê do toque. E a segunda pergunta é: o que vocês verificam mais fácil para validar que a pessoa está em hipnose? No atendimento online, né, no caso. Eu entendo que sim. Então, primeiro ponto assim, quando a gente fala de hipnose clássica e hipnose ericksoniana, vamos diferenciar um pouco, Dave Elman, ele acreditava que os testes eram muito necessários para você ter a prova de que a pessoa está hipnotizada. Então, a indução de Dave Elman ela é uma série de testes, né? Você vai de um teste do olho colado para um teste de um relaxamento muscular, que no caso, quando é online, você adapta esse relaxamento, em vez de você fazer o teste do punho, você pode fazer o punho rígido assim, colocando toda a energia, enfim. Já Milton Erickson, ele fazia uma hipnose muito mais conduzida, ele ia fluindo a história, então ele não tinha essa necessidade de perguntar, de ter esses testes para comprovar se a pessoa está ou não hipnotizada. A grande verdade é que quando você está falando em termos de hipnose clínica, esses testes eles não são tão necessários. Se a pessoa está engajada no processo, a pessoa está trazendo sentimento para dentro da consulta e está conseguindo resgatar isso e conseguindo trazer as coisas que você está propondo para ela, não tem necessidade de um teste específico para provar ou não que ela está ou não hipnotizada. Você pode sim, claro, utilizar. Se você tem essa insegurança e você quer testar, testar dessa forma como o Dave Elman gostava de testar, você pode fazer a indução de Elman e a cada etapa do processo você vê a resposta dela fisiológica quanto àquilo. Então, se ela está com o olho colado, é uma resposta fisiológica quanto ao processo da sugestão. Se a pessoa está com os membros relaxados, é uma resposta fisiológica também. Lembrando que a hipnose ela vai acontecer, quanto mais sugestões do mesmo tipo vão acontecendo, uma ação, mais fácil de uma sugestão mais complexa acontecer depois. Então, você vai percebendo isso, a sensibilidade sua quando você vai conduzindo o processo, você vai percebendo isso. Você vai percebendo, olhando a pessoa, se ela está realmente engajada no processo ou não. É uma sensação que você tem mesmo no online. Tanto que no presencial, ainda mais em tempos de Covid, eu não toco nas pessoas. Eu faço só induções, eu trabalho de uma forma distanciada, sem usar nada em relação a toque, para preservar a pessoa, até porque no momento, com essa pandemia, não tem necessidade nenhuma de fazer a pessoa, de tocar a pessoa em nada. E mesmo assim, é a mesma coisa que online. Eu tô vendo a pessoa ali, tá na minha frente, mas ela também não tô tocando ela. Ao ponto de que eu tenho essas respostas desse feedback que ela me dá. E o feedback é o que ela vai te trazer. Então, quando eu dou uma sugestão para a pessoa, por exemplo, se eu faço uma sugestão de lugar seguro para ela visualizar aquilo, eu sempre pergunto depois, e aí, como é que você viu ali dentro? O que você sentiu? Ah, eu senti isso, tal coisa. Pô, é claro que ela está engajada no processo. Ela sentiu algo ali dentro, é porque ela está hipnotizada, porque ela está conseguindo trazer sensações. Então, é desprender um pouquinho dessa necessidade porque de se provar que a pessoa está hipnotizada, para muito mais entrar no processo dela e entender como que o processo está sendo conduzido. Eric, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu concordo. É o que você falou assim, se a pessoa ela está num processo emocional, ela está no engajamento dela. Né? Uma outra métrica que eu gosto muito de verificar é o processo mental dela. No sentido assim, por exemplo, fala assim, vamos supor que você encontre a sua versão de 15 anos atrás. Como é que tá essa sua versão? Né? E a pessoa fala, tá feliz, tá triste. Ela começa a trazer informações
Olha que legal, pulou uma pergunta aqui. Eu pus aqui, eu tô aprendendo, cara. Mas termina de falar que eu já Não, respondi essa. beleza. Então, às vezes eu falo assim, isso pode ser num local seguro, como pode ser numa regressão, falando com alguma parte, alguma versão anterior, né? E a pessoa começa a trazer informações do que está se passando na cabeça dela. Então ela está engajada. E aí, que nem eu tive semana passada, um caso que eu achei bem legal, a pessoa estava fazendo, seria o equivalente a uma regressão à causa, e aí ela falou assim, começou a chorar, eu perguntei o que aconteceu. Ela falou, a minha versão do passado tá me dando um insight e tá me corrigindo num fator X, né? Eu falei, cara, olha o nível de engajamento, né? A versão que ele encontrou mentalmente, que representa ele no passado, tá tão vívida que trouxe para ele um insight que mexeu com ele, né? Eu falei, esse cara tá super engajado, né? Então, você consegue ver essa questão, né? Processo, fala para, tenta negociar. A gente às vezes fala sobre isso. Tenta negociar com essa sua parte, com essa sua versão. E você vê que a pessoa tem um tempo ali de processo que você vê até na cara assim, às vezes ela conversa, não, sabe, aceitei, não aceitei. Né? Então ela tá engajada. É diferente de falar, pensa no processo, pronto. Pô, não deu tempo, né? Você começa a ter esse feeling. E isso pode começar no próprio local seguro, que é uma das primeiras coisas que a gente aconselha você a conduzir na primeira sessão. Quando a pessoa chega no local seguro, né, você pergunta assim, e aí, o que você percebe nesse lugar? Né? E aí, quanto maior o número, às vezes, de detalhes, mais engajada ela tá. É lógico que tem pessoas que vão estar super engajadas e não vão conseguir trazer detalhes. Sim, existem essas pessoas. Mas é um sinal. É um sinal porque ela está trazendo coisas que estão na mente dela, então ela está ali naquele processo. Na terapia usa-se mãos coladas, esquecer o nome, esquecer o número inicialmente. Não tem necessidade. Não tem necessidade nenhuma de você colar a mão da pessoa, de você fazer ela esquecer o nome, número, nenhuma necessidade. Só faz isso se você, particularmente, se sente mais seguro fazendo o processo dessa forma. Então, mas assim, eu considero arriscado você fazer tudo isso numa terapia, porque tem gente que não tem possibilidade de ter amnésia e nem por isso ela não vai bem no processo terapêutico, entendeu? Uma coisa, são coisas distintas. Não é porque a pessoa cola a mão ou responde bem a uma sugestão de amnésia que ela não vá bem no processo terapêutico ou vice-versa. Então, se você quer usar, eu usaria só mãos coladas para você realmente sentir o nível de engajamento da pessoa, mas aí você explica para ela que, olha, eu já usei. Como que eu falo para a pessoa no mãos coladas na clínica? Eu falo assim, ó, fazer com você um exercício que ele tem como objetivo eu entender qual porta você utiliza melhor, se você é mais visual, sinestésico ou auditivo. Então, se você se concentrar e imaginar para valer o que eu estou passando para você, é muito provável que você sinta algo fisiológico no seu corpo. Se você não sentir, não tem problema. Então, eu já estou colocando de uma forma que eu estou dando uma justificativa do porquê fazer isso, e eu já estou também, caso a pessoa não colhe legal, eu já tenho uma justificativa do porquê eu usei. Então, está tudo tranquilo. A maneira que eu proponho isso não vai mudar o engajamento da pessoa na sessão. Então, dessa forma, eu considero válido aqui. Tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver essa aqui. O Brumés, existe algum dos pais da psicologia que utilizava a técnica da hipnose? Freud utilizava, aliás, muita gente da psicologia ficou com preconceito da hipnose porque Freud largou a hipnose. Só que assim, a história de Freud largar a hipnose é um pouco mal contada. Na verdade, Freud ele não era um bom hipnotista. Então, ele fumava muito, então ele não tinha muita facilidade para fazer a hipnose. E aí tinha a preocupação dele com relação a memórias falsas também, que é uma coisa que pode acontecer também numa regressão. Então ele acabou optando por outras linhas terapêuticas, né? Então aqui ele foi mais para a psicanálise, né? Que foi para onde ele realmente ali que ele trouxe uma bagagem de conhecimento absurda. Então, mas sim, ele utilizou a hipnose, só que ele não. É tanto que no final da vida dele ele até fala, eu não era um bom hipnotista. Então, assim. Eu gostaria de complementar uma coisa também. Pode falar. Alguém já tentou dirigir um carro de 1910? É muito mais rústico, né? E no começo da hipnose, as pessoas estavam ainda testando o que dava certo, o que não dava certo. Então, por exemplo, Freud utilizava muito da fascinação para a indução. Eu uso ela acoplada com outras coisas. Acho que em tratamento eu nunca usei só fascinação, né? Por quê? Porque existiram outros estudos e outras técnicas que se juntaram à hipnose, agregaram à hipnose, e hoje acredito que ela seja muito mais eficaz do que ela era na época do Freud. Então, além da capacidade do Freud, que eu não conheci, ele se dizia não bom, mas eu não sei dizer, eu posso dizer que o conhecimento sobre a ferramenta era menor, então o resultado era menor.
Hoje, né, são 100 anos, sei lá, mais ou menos, de técnica, de prática, de estudo, hoje em dia a gente tem um grau de eficácia muito maior, porque existem muitas mais técnicas e estudos em cima. Perfeito. Ó, vamos responder mais duas perguntas. Eu não sei nem quanto tempo de live foi. Acho que essa durou mais, né, Eric? Tá? Então faz tempo aqui, eu acho. 40 minutos. A JC da Silva Oficial, na clínica em relação a abreações, que vocês acham mais interessante? Fazer a pessoa ficar calma e esquecer a imagem ou aproveitar e explorar mais emoção expressa? Na clínica, com certeza, explorar a emoção. Essa aí não tem nem dúvida. Achou uma aberração, achou uma emoção reprimida ali, vai pra cima porque tem coisa ali. Então, Exato. sem dúvida nenhuma. Mas eu acho legal assim, porque assim, se você tiver num entretenimento, num show, num palco, num churrasco com os amigos e vem uma aberração, aí sim, eu falo assim, cara, traz a pessoa pra calma, tira ela porque ela não tá num ambiente pra ficar se expondo e depois você trata ou indica alguém pra tratar. Dentro da clínica, cara, você achou a mina de ouro. Vai, aprofunda e ressignifica. A pessoa tem que sair dessa situação melhor do que ela entrou. Então, se ela deu uma baixa em algum momento porque ela acessou uma aberração, é tratar para que ela saia melhor. O Lagix perguntou um lugar seguro, o ideal é somente a pessoa precisar saber? Não necessariamente. Você pode perguntar para a pessoa qual é o lugar seguro dela, até para você ter detalhes, às vezes você pode utilizar essa informação em algum outro momento da sessão. Então não tem problema nenhum você saber como que é o lugar seguro dela. Eu, pessoalmente, eu sempre pergunto e eu anoto. Como é seu local seguro? O que você percebe? Primeiro, porque eu já pego referências, se é mais visual, sinestésico, auditivo. Segundo, porque depois eu sempre sugestiono para ela voltar para o local seguro, no meu modelo, e aí eu trago os elementos que ela me trouxe para favorecer o processo de memória. O JC da Silva Oficial falou que no livro Estudos sobre a Histeria, Freud escreve muito o uso da hipnose na sua base de tratamento e criação de técnica psicanalítica. Com certeza. As pessoas pensam que ele tinha uma rejeição à hipnose, não era bem assim. Então, essa informação é um pouco má difundida. Inclusive, tem muitos psicanalistas que se limitam, que não querem aprender hipnose por conta de achar que Freud talvez não gostava, era contra, era uma técnica eficaz, sendo que, na verdade, não era bem assim. Quando você une conhecimentos, quando você une linhas, você vai ter só mais ferramentas para você poder ajudar a pessoa, que esse é o grande objetivo final. E eu acho que tá bom por hoje, né, Eric? Vamos encerrando por aqui? Vamos encerrar por aqui. Terça-feira que vem temos mais. Nos acompanhem, sigam os nossos Instagrams, onde a gente acaba postando bastante conteúdo. Agora eu vou começar uma jornada de um conteúdo que amplia um pouco, além da hipnose. Eu continuo com a hipnose, mas uma outra área do conhecimento que eu sou apaixonada. Perfeito. Então, para quem quiser, novamente, inscreva-se no canal do YouTube, youtube.com/Porta da Mente. Se você quiser rever as lives que já foram gravadas aqui, tem no IGTV e no YouTube também. Se você quer sugerir temas para lives, você pode entrar no nosso canal do Telegram, que é t.me/Porta da Mente 1. Então lá você pode sugerir temas para a gente poder dissertar aqui nessas lives de terça-feira. E é isso. Nos vemos terça que vem. Abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, abraço.